boa tarde. Começa agora mais um Comprar ou Vender, terça-feira, dia 9 de janeiro. Hoje a gente vai comentar sobre dois papéis que encerraram 2017 como os piores do Ibovespa, CSN e BRF. Papéis, principalmente BRF, que vinham numa toada de notícias de que poderia engatar uma recuperação. A recuperação não chegou, encerraram com queda próxima de 20%, em um ano que o Ibovespa subiu 26,8%. Nesse início de 2018, esses papéis aparecem como uma das melhores ações do Ibovespa, CSN com uma alta de 20%, BRF com uma alta próxima a 10%. Para falar sobre essas sinalizações positivas e se a gente pode confiar nesse rally dessas companhias, hoje a gente vai falar com o analista Marco Saravalli da XP Investimentos. Marco, obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. E eu queria começar falando de CSN. A ação ficou na lanterninha enquanto seu par, a Uzi Minas, foi uma das maiores altas de 2017. Mas nesse início de ano a gente já vê algumas sinalizações positivas, principalmente em questão relacionada à dívida dela, que era um dos grandes problemas, e agora aparecem notícias de que ela deve conseguir a renegociação das dívidas com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e também uma notícia de venda de ativos na Uzi Minas. A gente pode confiar nesse rally? Chegou a hora, finalmente, da CSN? Então, acho que primeiro olhar para trás, né, para o ano 2017, realmente foi isso. Talvez os papéis que tenham apresentado a pior performance em 2017, talvez esteja chegando a hora deles e você começar a olhar para eles. Tá certo que a gente olhar para o retrovisor, que a gente chama, né, olhar hoje para trás, em ambos os papéis, né, olhar para a CSN, tem realmente notícias negativas, né? Então por isso que o mercado ainda continua com eu costumo chamar com preconceito muito grande com esses papéis. Mas tem algumas lições de casa que a companhia já vem sinalizando que realmente está correndo atrás. Então a questão do balanço, né? Ela passou por muito tempo sem divulgar balanço ou com balanços atrasados, e ela divulgou recentemente os balanços aí dos 3 trimestres, né, acumulados até setembro ali de 2017, então ela já está alinhada com o mercado. Isso são passos que ela está dando. Tá certo que tem algumas dificuldades encontradas, né? A companhia já passa por pelo menos 2 anos tentando vender alguns ativos importantes para reduzir sua alavancagem. A alavancagem continua sendo o pior ponto, né, de preocupação para as ações da CSN, mas ao mesmo tempo, né, se essa questão ou for resolvida, né, ou se a gente conseguir sobressair esse assunto, a gente tem uma ação que realmente pode recuperar muito valor em bolsa, né? Aquilo que você falou. Talvez o movimento que apresentou, não sei, a gente vai ver, só o tempo vai dizer, né? Mas que a gente viu lá em Uzi Minas, em meados, até o final do segundo semestre, final do ano de 2017 em Uzi Minas, né? A ação se valorizando mais de 100% aí num curto espaço de tempo, talvez ela possa se repetir nessa história em CSN, né? Então, realmente, a preocupação, o principal assunto, qual que é o principal assunto de preocupação para a CSN no curto prazo? É a alavancagem, né? Mas assim como, diferentemente de outros setores, outras empresas, essa empresa a gente tem uma recuperação da atividade econômica, ou seja, a geração de caixa vai se expandir esse ano de 2018 em relação a 2017. Então a gente tem uma melhora operacional e a gente tem também a possibilidade de diversos fatores para a companhia melhorar a questão da alavancagem, né? Então a gente está ficando cada vez mais otimista com o CSN, entendendo os riscos, né? Tem uma metodologia que a gente chama beta, né? Então mais ou menos a relação, o desempenho que ele tem em relação ao Ibovespa. A ação da Uzi Minas ela é muito agressiva historicamente. Então quando o Ibovespa cai 1, geralmente a CSN cai 2, 2,5. Historicamente também para cima é verdadeiro, né? Então quando o Ibovespa sobe 1, as ações da CSN sobem 2, 2,5, 3. Então ela é uma ação naturalmente agressiva porque o balanço é mais agressivo, a alavancagem é muito grande dessa empresa, mas se realmente ou resolver ou diminuir as preocupações com relação ao endividamento, essa ação pode ter uma valorização muito forte e muito forte num curto espaço de tempo, né? Então, por isso que a gente fala assim, a gente precisa se antecipar a esses movimentos que estão acontecendo na companhia, que podem acontecer, realmente se antecipar, muito questão de perfil de risco, né? Você tem perfil de risco para comprar uma ação muito mais agressiva? Eu não gosto de CSN, então não é o papel melhor para você. Mas se você tem um perfil de risco, realmente eu acredito que uma percepção, uma reavaliação está sendo feita tanto no lado operacional como no lado financeiro da CSN. E a gente já vê o papel subindo 20% aí
em alguns poucos pregões nesse começo de 2018. Né? Agora, a gente também só, no caso aqui, a gente está falando só dentro da casa da CSN, né? Também a gente não está levando em consideração fator macroeconômico, que pode contribuir também, e o próprio minério de ferro mostrando força, que também pode ajudar o papel a engatar uma alta, né? E essas notícias que você comenta, né, de curto prazo, no caso da venda dos ativos da Uzi Minas, a notícia que saiu é que pode sair ainda até o final dessa semana. Isso realmente tem um potencial bem grande no papel. É muito difícil saber quando isso vai acontecer, né? Mas como já saiu na mídia, né? Embora não tenha sido confirmada nem pela Uzi Minas, pela CSN, mas já saiu na mídia, sinaliza que tem interesse por parte da CSN de vender esse ativo, né? Olhando para a cotação dos últimos dias, aí a gente está falando algo que pode somar em torno de 2,3, 2,4 bilhões de reais para a CSN. Lembrando que a CSN tem uma dívida muito grande, né? A dívida líquida dela gira em torno de 25 bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pegar os 2,5 bilhões de reais da participação da CSN na Uzi Minas, representa aproximadamente 15% do valor de mercado da CSN. Então, é muito representativo para a CSN e realmente pode facilitar ela no processo de renegociação de dívida com os bancos, né? Principalmente os então, bancos uma notícia públicos. Pode estar relacionada com a outra. Uma notícia pode estar relacionada com a outra, seria muito, muito positivo para o desempenho do papel, né? Então, eu acredito que se ocorrer, né? Lembrando que essa opinião é minha, não necessariamente isso foi publicado pela CSN, mas se ocorrer realmente a venda e participação dela na Uzi Minas, vai facilitar muito o processo de renegociar as dívidas com os bancos. A empresa ela pode renegociar dívidas de 2, 3 anos, resolver um problema que ela tem no curto prazo, de curto prazo nos próximos 2 anos, não tem problema nesse curto prazo. E o mercado começa a olhar para o lado operacional que está melhorando bastante, né? Por conta principalmente da recuperação da atividade econômica. Então a gente até a própria Fenabrave, Anfávia soltaram aí nos últimos dias, né? A expansão de vendas e produção nesse ano vai ser mais de 10%, né? Em torno aí de 12% as vendas e a produção. Então vai ser mais um ano de forte produção, e quando a gente fala não só de carros, mas bens de consumo, é demanda por aço, que a gente chama aços planos aí que é o principal produto da CSN. Então vai ser um ano operacionalmente muito melhor. Se ela tiver a alavancagem um pouco menor, essa empresa vai gerar muito caixa em 2018. Precisa alguns fatores acontecer, alguns já estão acontecendo, né? Que é o lado macro, recuperação do setor, né? Eles acabaram de anunciar, por exemplo, quase mais de 20% reajuste de preço, de reajuste para as montadoras. É um número bastante forte. Isso a gente só vai começar a ver no balanço talvez do primeiro trimestre de 2018. Então lá para abril, maio que a gente vai começar a ver isso. Então demora um pouco. Então é importante a gente se posicionar um pouco antes, tomar um pouco de risco, né? Que é um papel que realmente ele pode trigar, e na nossa opinião ele já começou o movimento de alta, subindo aos seus 20% aí nesses primeiros pregões, né? E antes da gente começar o programa, você estava comentando de um cálculo, de um indicador que é muito usado no buy side, no sell side, que é o Free Cash Flow Yield. E eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo por que esse indicador, primeiro, ele é relevante na hora que você vai analisar um papel, e por que está dando sinalizações positivas para a CSN. Então, fazendo uma continha relativamente simples, né? A empresa ela sai de uma geração de caixa esse ano de 3.700 bi, mais ou menos nos últimos 12 meses, para um projetado nesse ano de EBITDA da ordem de 5 bilhões de reais, olhando para a expansão de faturamento que a empresa vai ter, melhora um pouco de margem. Enfim, a gente sai de uma base de 3.700 para 5 bilhões de reais. A empresa, né, nos últimos anos, recentemente, não tem gerado caixa, por isso que as ações têm se desvalorizado bastante, têm destruído o valor. Mas se a gente olhar para um EBITDA de 5 bilhões de reais, né, e pegar para um CAPEX, né, de manutenção, algo em torno de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões, e na verdade com a dívida diminuindo um pouquinho, e os juros também caindo, uma parte grande dessa dívida da companhia atrelada ao CDI, a gente está falando de uma empresa que pode voltar a gerar caixa, que já é o lado positivo, mas principalmente pode voltar a gerar muito caixa dependendo dos cenários, né? A gente está falando de um Free Cash Flow Yield aí pelo menos de 10%, né? Dependendo do cenário. É um número muito, muito forte, 10%. Né? Olhando para as grandes empresas, são pouquíssimas empresas que vão gerar tanto caixa assim em 2018. Por quê? Porque faz parte desse negócio, essa alavancagem operacional, né? E isso que eu acredito que não esteja na conta dos investidores, dos analistas que acompanham o papel.
tem a possibilidade de acontecer, precisa alguns fatores acontecer ao longo do período, mas realmente pode acontecer, e aí a gente muda totalmente a percepção do papel. É um papel que volta a ter uma alavancagem um pouco menor, né, ter crescimento de receita, forte geração de caixa, então ele precisa ser melhor avaliado em bolsa, né? Então a companhia tende a entrar num momento muito bom, né, pela questão da melhora operacional e também por conta da melhora financeira. Melhora financeira, a queda de taxa de juros beneficiou e continua beneficiando ela, possivelmente venda das ações da Usiminas, então tem uma série de fatores que acho que já estão bem encaminhados, né? Então por isso que olhar essa empresa, a gente precisa apagar o preconceito realmente com essas ações. Realmente é uma ação mais agressiva, mas é uma ação que realmente, acho que talvez uma das poucas na bolsa esse ano, que em poucos pregões está subindo 20%, e a gente acredita que seja só o começo para essas ações, né? Ô Marco, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta aqui e vamos falar de BRF. Até daqui a pouco.